Olá, meu caro aluno do segundo ano! Como você está? Espero que você esteja muito bem e que tenha tido um excelente final de semana. Preparado para a gente começar essa nossa aula de inglês de hoje? E você já sabe, se é língua inglesa, é sucesso pleno e absoluto. Portanto, pega a sua apostilinha número 3 e abra lá na página número 40. Hoje nós teremos um módulo de interpretação de texto, vocabulário e gramática contextualizada. Então, nós iremos para o módulo 40, página número 199. Esse texto vai trazer um assunto interessante que vai fazer você refletir um pouquinho sobre alguns aspectos da sociedade. Então, pegue a sua apostila, abra lá na página número 40 agora. So here we are, module number 40, page 199. And wow, what picture is this? My fingers are getting tired. Oh, how beautiful is this? So, if I have this picture with a lot of money, probably today we are going to talk about something related to money. And yeah, exactly, you are right. So, take a look at the title of the text today. We have, Does wealth make you mean? Uau! O que será que isso quer dizer? Se você der uma olhadinha na imagem que tem na sua apostila, a gente tem a very beautiful car. Olha só que carrão que você tem aí no início do seu texto. E o título, então, justificando até mesmo o título do texto que traz a palavra wealth. Quando a gente fala em wealth, a gente está falando em riqueza, o substantivo riqueza. E aí ele vai falar um adjetivo que é mean. Então, adjetivo wealth, riqueza, o substantivo, né, wealth, e o adjetivo mean. Mean com a ideia de avarento. O que é uma pessoa avarenta? Uma pessoa mesquinha. Aquela pessoa que não se preocupa muito com o próximo. Será que essa pergunta é verdadeira? Does wealth make you mean? Ou seja, será que a riqueza te torna mesquinho? Sim ou não? Reflita sobre isso, pensa um pouquinho. Imagine que você ficasse aí muito mais rico do que já é hoje, muito mesmo. Será que você mudaria a sua personalidade? Será que a riqueza, o dinheiro, é capaz de transformar o que nós somos hoje, por exemplo, se a gente melhorar ainda mais o nosso padrão de vida e ficar cada vez mais ricos? O que será? Enquanto a gente vai fazendo a aula de hoje, eu quero que você vá refletindo sobre este aspecto. E você vai perceber que a aula de hoje ela é um pouquinho mais curta do que geralmente são as aulas de inglês. E por que isso? Porque hoje eu vou fazer alguns exercícios principais e vou deixar alguns outros para você fazer. Então, por isso que a aula é um pouquinho mais curta, para que você tenha o tempo necessário para fazer com tranquilidade esses exercícios dentro do período que seria a nossa aula de inglês presencial mesmo. Tá bom, gente? E aí, ao longo da aula, eu vou explicando o que você precisará fazer, tá bom? Começando a nossa aula, então, a interpretação de texto, né, a leitura do texto, a gente vai deixar para um segundo momento, tá bom? Porque primeiro a gente vai trabalhar o vocabulário. Então, olha só, começando com o primeiro exercício. In this very first exercise on page 200, we have to translate the title of the text. As I told you, the title of the text is Does wealth make you mean? So, if I have to translate this, we have a riqueza o torna mesquinho. Aliás, para justificar esse título do texto, eu coloquei essa moça aqui, que mais snob e mesquinha do que essa, tá para nascer outra pessoa, não é verdade? Não sei se você a conhece. Mas, voltando aqui para o inglês, does wealth make you mean? Então, a riqueza o torna mesquinho? Sim ou não? Bom, então o importante era traduzir o título do texto, tá bom? Muito bem, gente bonita.
Nesse próximo exercício, ele vai trazer algumas palavrinhas que vai lhe ajudar na hora que você for voltar a ler o texto. Hoje você vai ter uma tarefinha de ler esse texto, tentar entender esse ponto de vista de será que pessoas ricas, bem ricas, são mesquinhas? Olha só, presta atenção nessas palavrinhas que vai te ajudar depois na hora de ler o texto. So, here on number 1, the word is behavior. Behavior is related to the letter E, comportamento. So, behavior, comportamento. Number 2, likely, we have letter C, provável, okay? Likely, this is the idea, provável, né? Number 3, on, we have letter F, a ideia de próprio ou própria. I have my own car, ou seja, eu tenho meu próprio carro, my own car. Number 4, a welfare. Welfare, estamos falando sobre o bem-estar. Então, welfare, letter A, bem-estar. Number 5, wisdom. Wisdom is related to the letter B, sabedoria, não é? Wisdom, good. And number 6, we have poor, and we have letter D, pobre, tá bom? Então, são palavrinhas que vão te auxiliar na hora de ler o texto. Porque quando você for fazer a leitura, volta nesses exercícios de vocabulário e aplica isso lá no texto, caso você tenha dúvida, ok? On number 3, we have some verbs here. And we have to complete the sentences with the verbs from the chat. And we have to pay attention to the verb tenses, não é? Então, a gente vai completar essas frases usando estes verbos que estão aqui no quadro. E você tem que prestar atenção no tempo verbal. Às vezes, você tem de passá-lo no passado, não é? Tem que colocar um have ou has, mas você colocando o verbo no lugar certo, it's perfect, ok? Vou falar para você os verbos, anote aí, e esse eu vou deixar para você também fazer para o dia da nossa live, porque você precisa pôr a mão na massa e pensar um pouco em inglês, tá bom? Então, we have here the verb to make. Então, to make é o verbo fazer, né? Pode ser também o verbo tornar, dependendo do contexto, ok? So, make, this is the idea, fazer, tornar. Later on, we have the verb to break. So, here as break, a ideia é de quebrar, não é? Então, quebrar, deixar de seguir alguma coisa. To break the rules, for example, não é? Quebrar as regras. To follow, a ideia de seguir. To keep, é a ideia de manter, não é? To keep. And to change, a ideia de trocar ou mudar, ok? So, just remember, make, break, and keep, they are irregular verbs. Change and follow, they are regular verbs, okay? So, pay attention with this. Então, esse exercise number 3 fica aí de tarefa para o dia da live, tá bom? Então, pensa nesse exercício e faça com carinho, beleza? Seguindo aqui, exercício número 4, ele vai trazer mais expressões que te ajudará na hora de ler o texto. Então, number 1, you are entitled to your mother's house when she passes away. Pass away é o verbo aí para morrer, né? To pass away. To be entitled to é a ideia de ter direito a alguma coisa. Portanto, quando ele fala aqui na frase, you are entitled to your mother's house, ou seja, a ideia de que você terá direito, né? Você tem o direito à casa da sua mãe quando ela falecer, ok? To be entitled to, ter direito a. Next expression, to give away. Let me see. I gave away all my old clothes to those in need, né? Ou seja, to give away, a ideia de doar. Então, ele doou aí todas as roupas antigas para aqueles que precisavam, estavam em necessidade, ok? In need. Então, to give away, a ideia de doar. Number 3, to remind, olha só. Remind your father not to let's start again. Remind your father not to forget the keys of the car. So, to remind, a ideia de lembrar alguém. Veja, em inglês a gente tem remember
e a gente tem remind. When you remember by yourself. Ou seja, lembrar, geralmente, você lembra sozinho. I remembered my mom's birthday. Ou seja, me lembrei do aniversário da minha mãe. Agora, remind é fazer lembrar. Por exemplo, remind me my mom's birthday. Ou seja, me lembre do aniversário da minha mãe. Então, essa é a diferença entre remember e remind. Remember, você lembra sozinho. E remind, fazer lembrar. Ok? Number 4, to cause. Né? Um verbo bem tranquilo, bem fácil, né? To cause é a ideia de acarretar alguma coisa. Ter algo como consequência. Levar a. Tá bom? Então, essa é a ideia de to cause. E number 5, to cheat. Olha só, é algo que eu tenho aí certeza que você não faz na escola, porque é o mesmo verbo colar. To cheat, a ideia de trapacear, a ideia de colar. Por isso que nós temos aqui na nossa frase, I don't like to play cards with Rob Stark, because he always cheats, né? Ou seja, ele sempre rouba, ele sempre trapaceia, né? E to cheat, a ideia de colar, to cheat, ok? Very beautiful. Bom, seguindo ainda, gente, no próximo, number 5, we have the word mean. Então, o verbo mean pode ser utilizado com vários significados. Como eu disse, a palavrinha mean, lá no texto, é o adjetivo, a ideia de ser mesquinho, não é? Mean. Mas mean tem outros sentidos. Pode ser o verbo significar. Então, vamos dar uma olhadinha nesse contexto desse exercício aqui. Número 1, ele diz o seguinte, I don't want you, I don't know what you mean. I don't know what you mean. Olha só, esse mean aqui está com a ideia de querer dizer. Eu não sei o que você está querendo dizer. Porque o mean, entre outras coisas, tem a ideia de significado, mas what do you mean? Né? Quando a gente tem a música, what do you mean? O que você quer dizer com isso? Né? Number 2, the jacket was meant for a much larger person. Ou seja, ela é destinada a. Então, to mean também tem esse sentido. E mean como verbo é um verbo irregular, cujo passado e o particípio passado se faz acrescentando um T no final da palavra. Como essa frase está na voz passiva, o verbo está na terceira coluna. The jacket was meant for a much larger person. Ok? Number 3, a good salary often means hard work. Aquela ideia de que eu disse do mean significar representar, ok? Next to one, we have Ramsay Bolton is considered to be a very mean character in the Game of Thrones series. He killed many good people. So here we have mean. A mean person pode ser maldoso, pode ser cruel. Então, number 4 aí, a mean person, a mean character, ou seja, um personagem maldoso. Ok, so number 5, Capricorn people. Olha lá, vamos ver os capricornianos aí. Capricorn people are thought to be very mean, but that's not true. They are very generous and loyal. True or false? Oh my gosh. So number 5, a ideia lá do título do texto, né? Mesquinhas, avarentas, sovinhas. Olha que palavra, é? Sovinhas. É uma palavra um pouco mais antiga, não é? Number 6, the mean waiting time is 5 minutes. Ou seja, o tempo médio. Então veja quantos sentidos a gente tem para uma mesma palavrinha. Palavrinha mean, ok? So, let's move on to number 6. Here, number 6, I will do the very first part of this exercise with you. And then exercise number 7 is going to be your homework, okay? So here we have some words, some very important words. And we have to match the words with their definitions and translate them. So let's get started. Number 1, we have allowance. Não sei se você conhece. So allowance, we are going to match with letter C. Money that you are giving regularly, especially to pay for a particular thing. É a ideia da mesada, ajuda de custo, chamada de allowance, ok? Number 2,
Installments, we have letter E. A ideia de payments that you make over a period of time to pay for something that you can use while you are paying for it. A ideia das parcelas, as prestações, ok? Number 3, grant. Grant is gonna be letter D. Sums of money given by a government or other organization for a particular purpose. A ideia dos subsídios, né? Quando especialmente o governo financia alguma coisa, dá um dinheiro, um incentivo, um subsídio para aí um propósito particular específico, tá bom? Number 4, compensation. It's related to letter A. Money that is paid to someone in exchange for something that has been lost or damaged for some problem. A ideia da indenização, né? Então, compensation, a gente tem a ideia da compensação. E a última palavrinha que nós temos é alimony. Alimony is the letter B, ok? Alimony is the pensão. Portanto, payments that you make over, it's letter B. A regular amount of money that a law court orders a person to pay to his or her partner after a divorce, okay? So, the legal ending of a marriage, okay? So, number 5, alimony, we have letter B, pensão, tá? Geralmente fruto de um divórcio, né? O marido ou a esposa tem de pagar aí a pensão. Tudo bem? E aí, o exercício número 8, aliás, número 7, né? Fica como tarefa para você pensar, então, nesse vocabulário aqui e me dizer onde a gente pode usar cada termo dentro desse contexto. Então, no dia da live, friso, você deve ir com esses exercícios prontos, tá bom? Seguindo aqui a nossa aula, então, exercício 7, tarefinha para você. Seguindo agora para o número 8, nesse 8 a gente tem mais expressões que foram aparecendo ao longo do texto. E aí, ele pede para a gente traduzir. Então, olha só. No número 1, a gente splash out on. What is this? Splash a gente conhece lá do brinquedo, né? Do parque de diversão. Vamos ver. I feel that at the end of the semester, the boss is going to splash out on you useless tasks for us. Olha só, né? A ideia de useless, né? O less, aquele sufixo, né? A ideia de sem útil. Portanto, to splash out on é a ideia de esbanjar dinheiro. Splash out on, ok? Esbanjar, ligado sempre à ideia de dinheiro, ok? Depois a expressão é get by. In some of African countries, thousands of citizens have to get by on less than 10 euro a day. So here we have sobreviver. To get by, a ideia de sobreviver, um phrasal verb que traz o sentido de sobreviver, ok? Number 3, can you lend me some money? Olha só, lend, você pode me emprestar dinheiro, né? Quando eu peço algo a alguém emprestado, né, eu uso esse verbo lend. Can you lend me some money to tide me over till the end of the month? Tide over é a ideia de dar uma mão. Essa é a ideia, to tide over. Então, can you lend me some money? Se eu fosse responder, eu não usaria o verbo lend, mas usaria o verbo borrow. Yes, I can borrow you some money. Quando eu empresto algo a alguém, I borrow, não é? Então, eu vou emprestar para você. I will borrow you some money. E quando eu vou pegar emprestado, você pode me emprestar borracha? Can you lend me your eraser? This is the difference, né, entre esses dois verbos, lend and borrow. Borrow é emprestar e lend é pedir emprestado, tá bom? Mas aqui o nosso verbo é to tide over, a ideia de dar uma mão, tá bom? Number 4, he managed to pay off his debts in 2 years. Então, to pay off, a ideia de liquidar, a ideia de quitar, pagar. Então, ele pretendia, aliás, né, porque está no passado. Então, he managed to pay off his debts in 2 years. Então, quitar, liquidar, ok? And number 5, the corrupt politician tried to buy off the press
so that his scandal wasn't exposed to the public. Então, a ideia de subornar, to buy off, a gente tem essa ideia de subornar algo ou alguém. Tudo bem, gente simpática? Sensacional. E aí, nós temos os exercícios de interpretação de texto, que também ficam para você fazer para a nossa próxima aula. Então, você vai ler o texto, aplicar todo esse vocabulário que nós estudamos e fazer os exercícios 3, o exercício número 7 e os exercícios de compreensão de texto. Então, você tem 3 exercícios para fazer. O exercício mais importante é esse último, de compreensão de texto. Então, use todo esse vocabulário, volte lá para o texto. Lembra que a temática do texto é Does wealth make you mean, sem o S porque tem does, né? Does wealth make you mean? Será que a riqueza te torna aí avarento, te torna aí mesquinho? E aí você vai ler o texto com cuidado, com tranquilidade e vai responder essas questões do verdadeiro e falso que nós temos aqui. Tudo bem, gente bonita? Sensacional o segundo ano. Então, façam esses exercícios para o dia da nossa live, tá bom? Importante, como eu sempre digo, agora você colocar a mão na massa e treinar para que cada vez esse seu bolo que você está aprendendo a fazer fique cada vez mais gostoso. Ou seja, em inglês, não seja uma pedra no sapato na sua vida, mas seja a salvação dos seus problemas, tá bom? Muito bem, gente simpática. Nos encontramos, portanto, no dia da nossa live e você deve levar esses exercícios feitos, tá bom? Um abraço a todos vocês, desejo uma excelente semana e nos encontramos quinta-feira no dia da nossa live. Um abraço para você e até lá. Tchau, gente bonita. Bye!